e o Ceará toma um empate no final, no apagar das luzes, já com 50 e tantos do segundo tempo. Saiu na frente, ainda na segunda etapa, 3 cobranças de pênalti para uma ser convertida e o Zé Roberto fazia o primeiro gol, mas acaba tomando o gol no finalzinho e vê o seu maior rival, Fortaleza, passar o Ceará na tabela de classificação. O Ceará agora é o 15º colocado com 26 pontos, Fortaleza é o 13º. Por que isso? Porque o jogo com ar dramático acontece em Bragança Paulista e 1-1, o resultado de empate prejudica o Ceará, né? E são vários fatores que a gente vai comentar aqui, então eu vou deixar para os nossos comentaristas. Você tá vendo hoje na tela que temos dois, o nosso querido Guduval, que você já conhece aqui da Torcida Cá, e hoje o José Roberto Betão, lá do canal do Vozão, aqui com a gente, fez a transmissão conosco também, e os dois vão comentar. Eu vou deixar com vocês, que são os especialistas, para já falar do jogo completo, então um vai falando, passando a bola pro outro, como vocês fizeram no intervalo. Hugo do Vale, começo contigo. A sensação de impotência que o torcedor fica, né? Desse gosto de derrota, tava vencendo o jogo até o final. O treinador tira um jogador que colocou no segundo tempo, fecha a casinha e num dos últimos lances, o pênalti marcado, né? Com toda a questão de interpretação, se foi fora da área ou dentro da área, ângulos e mais ângulos, frames e mais frames. Antes, eu vou pedir o seu like aqui, né? Deixa o like no canal e comenta aí o que você achou dos comentários dos nossos analistas aqui. Hugo do Vale, a bola é tua, vou deixar com vocês dois aí, comentem pra gente o que foi esse Bragantino 1, Ceará 1 também. Pois é, né, Alessandro? A gente estava numa expectativa grande, a gente falava sobre esse Red Bull Bragantino, que é um dos times emergentes, né, do futebol brasileiro. Fez uma campanha espetacular ano passado, chegando até a final da Sul-Americana. E lógico, né, um resultado de 1-1 dentro do Nabi Abichedi seria um resultado fantástico, né, dentro do que foi e o que é, né, o confronto hoje, né, do que é Ceará e Bragantino. A gente tem uma noção de Ceará e Bragantino daquela época da Série B, né, onde o Bragantino sempre era a pedra no sapato da equipe do Ceará. Série A situação é diferente, a história é diferente, e hoje, mais uma vez, foi diferente. O time do Ceará sem um comando técnico, né, oficial, sendo aí comandado pelo Juca Antonello, que é um técnico das categorias de base, e a gente até falava sobre a escalação muito boa da equipe do Ceará. Não tem alguns jogadores disponíveis, como o Kleber, né? Então foi de Matheus Peixoto. Falava sobre a entrada do Richardson, do Sobral, ou até mesmo do Lima, no lugar do Vasquez, mas não vi problema algum dar uma chance. E foi aí realmente onde o Ceará, na minha opinião, deixou a desejar. Essas duas peças do Ceará realmente não se encontraram dentro do campo. Matheus Peixoto não fez a sua função de camisa 9, aquele jogador pivô, aquele jogador que abre espaço para os jogadores que vêm de trás do Ceará ter um pouco mais de espaço. E o John Vasquez não foi extremo, não foi ponta, não foi meia, não foi atacante e não conseguiu ajudar o Ceará, né? Enquanto isso, a equipe do Red Bull Bragantino mostrou o que vem jogando futebol durante esse campeonato brasileiro, na minha opinião. Não é aquele Red Bull do ano passado, mas é um time interessante. É um time que tem Elinho por um lado, tem o Arthur pelo outro, alguns jogadores, né? Lucas Evangelista, por exemplo, como um jogador que tem muita qualidade. E o jogo foi muito parelho, na minha opinião. Muito confuso, muito estudado, um jogo muito apertado, né? Então, entra os lances duvidosos na partida, né? O Ceará abre o placar depois do Red Bull Bragantino ter perdido, né, uma situação de pênalti, e que foi pênalti. Assim como o do Ceará também foi pênalti. Assim como também voltar 2 vezes a cobrança de pênalti do Ceará. Tanto o Vinícius se adiantou e fez o gol, como também o Cleito se adiantou para poder defender as 2 cobranças do Eric. Só que depois o Zé Roberto veio e aí concluiu, fazendo o Ceará 1-0. E o jogo estava praticamente na mão do Ceará. Diga-se de passagem, como eu falei na transmissão, faz muito tempo que retrancar time, colocar 3 zagueiros, 4, 5, sem uma postura de planejamento, sem um treinamento, não é solução para você segurar resultado. Na minha concepção, hoje, para você segurar resultado, é muito mais você deixar a bola no campo do adversário, distante do seu gol, para não acontecer o que aconteceu. O Ceará, com seu time todo recuado, acabou trazendo o Red Bull para dentro da sua área. E aí, num lance que poderia acontecer e que a gente não previa, mas a gente temia, né? Um lance duvidoso, um bate-rebate. Acabou o Messias, só para deixar claro, não foi nem um toque de mão.
mas foi um chute, né? Um toque do Messias na perna do jogador do Red Bull Bragantino, vendo melhor o lance, que detectou o pênalti, e foi pênalti, né? 59 minutos aí, 60 minutos aí do segundo tempo, fizeram com que o Ceará perdesse 2 pontos, porque já estava garantido os 3 pontos. E o Ceará nem jogou para isso, né? Mas acabou cedendo o empate. Como eu falei, um empate até louvável, né? Jogando contra o Red Bull Bragantino, que chegou à final da Sul-Americana. Mas como o Fortaleza ganhou na Arena Castelão, ultrapassa o Ceará. E aquele problema que o Ceará já tinha de ter um técnico para anunciar, agora tem um outro. Vê o Fortaleza, que passou o primeiro turno todo na zona de rebaixamento, e a maioria dele na lanterna, à frente no Campeonato Brasileiro da Série A. É isso, vamos colocar aqui na conversa também o Betão do canal do Vozão. E aí, Beto, o que é que você fala desse jogo, né? Esse 1-1, esse empate amargo pro torcedor do Ceará? Já dei uma olhada aqui nas redes sociais, o termômetro da torcida, e o clima não é bacana, né? Não, o clima não é bacana, mas e passa muito por a indecisão, né, na questão aqui fora do campo, na decisão do treinador, né, da falta dessa decisão do treinador. Normalmente, entendo que na teoria tem a questão de procurar o melhor treinador, mas, né, não tem se mostrado isso com as notícias, né? Tem, na verdade, tendo muitas negativas. O time em campo, como o Hugo falou, você não se defende necessariamente só recuando as linhas. Você consegue se defender com a bola. Se você ficar com a bola e conseguir trocar passes, nem que seja no meio de campo, você consegue segurar o adversário. Porque o adversário não vai conseguir atacar. É uma questão simples, né? Teoricamente falando, claro. E teve até outro ponto. O Eric perdeu os 2 pênaltis, bateu mal 2 pênaltis, mas teve 3 chances, já que o Bragantino estava praticamente escancarado, né, para abafar o Ceará, para buscar o empate, em que o Vina estava sozinho puxando o contra-ataque. E o Eric é um cara para puxar um contra-ataque. E foi sacado para colocar um volante que o Giovani, assim, você até, o Alessandro pode me corrigir, não lembro de ter o nome citado na transmissão. Não falei. Então, assim, foram alterações ruins do Juca, né? Além de toda a questão. E não, eu até vou discordar um pouco do Hugo. Não acho que o Ceará foi tão bem na partida assim. Eu acho que teve aquele momento bom da entrada do Zé Roberto, que foi aquele momento que teve o pênalti, mas que conseguiu distribuir um pouco melhor. Mas um jogo em que o goleiro tem 15 intervenções, incluindo um pênalti, defensivamente eu acho que deixou a desejar. Podem não ter sido chutes tão fortes ou chutes tão perigosos em alguns momentos, mas estava chegando, e isso amadurece o gol durante uma partida. Uma hora vai acontecer, né? O time pode tomar um gol. Então, assim, no contexto fica muito amargo pelo pênalti marcado no final do jogo, né? O pênalti no final do jogo, que eu vou ainda rever o lance com mais calma, ainda tenho minhas dúvidas sobre o pênalti, ainda tenho ali essa dúvida em relação à marcação dele, mas poderia ter sido evitado, como o Hugo falou, não chamando tanto o Bragantino para o seu campo, segurando um pouco, não precisava atacar, necessariamente criar grandes chances ou criar, mas segurar, controlar. O Ceará não controlou o meio de campo, né? Foi, nos últimos 10 minutos foi nulo. Tanto que com 3 zagueiros ali naquela área, até numa bola aérea, né, que antes foi uma bola aérea, ninguém conseguiu tirar a bola. E ainda teve o lance do Messias. Então é muita coisa para corrigir rota, né, nesse planejamento do Ceará. É isso, são 8h26, a gente fazendo aqui esse corte para você. Então tá acontecendo ainda o jogo entre Santos e São Paulo, tá no segundo tempo. E pode mexer um pouco na tabela de classificação, mas o Bragantino acaba ficando na 10ª colocação com 31 pontos, e o Ceará
fica na 15ª colocação com 26 pontos, né? Vamos então para o nosso raio-x aqui. É sempre importante, legal, pedir o seu like, né, aqui no vídeo, para impulsionar para mais pessoas, e você deixa no chat aí, nos comentários, a sua opinião também acerca do jogo 1-1 Red Bull Bragantino e também o Ceará. Vamos aqui, portanto, ao raio-x da torcida K para definir os melhores e os piores do jogo. Os melhores e os piores do jogo. Raio-x da torcida K. Começa com o Hugo do Vale. O melhor do jogo para você, Hugo. Pois é, Alessandro, até tá difícil pra gente escolher aí um melhor do jogo. Confesso pra ti, porque pra dar esse status de melhor do jogo, acho que o João Ricardo, né? Acho que por justiça, né, pelo que fez, pelo o pênalti defendido e também por algumas situações dentro do jogo, acho que pra ele, acho que merece, né, o prêmio de melhor do jogo. E pra você, Betão, diga lá, qual foi o melhor jogador pra você? Melhor jogador também, vou com o Hugo, João Ricardo. Defesa de pênalti, poderia ter mudado o jogo, né? Aquele pênalti no início. E é o menos culpado, né, desse momento ruim do Ceará, é o João Ricardo, que evitou coisas piores até nessa sequência ruim do Ceará. Vamos pro pior? Quem foi o pior da partida pra você, meu querido Betão? Fala pra gente. Olha, como o Hugo falou, realmente é difícil analisar de tantos nomes que não foram tão bens, mas eu vou de John Vasquez, porque a torcida espera mais do John Vasquez do que do Matheus Peixoto, que vem num momento ruim desde que chegou no Ceará. Então John Vasquez para mim o pior na partida. E você, Hugo, vai no John também ou tem outro? Cara, eu respeito aí a opinião de todo mundo, mas não dá pra ser diferente do Juca, não, cara. Acho que o Juca realmente, ele tomou é aquela história. Sabe aquela história quando você vai do céu ao inferno? Uhum. Eu acho que foi o Juca. O Juca teve, durante toda a partida, o status de sair como auxiliar técnico vencedor da partida. Mas ele próprio ajudou para ele sair como o pior do campo, na minha opinião. Substituições tenebrosas. De uma vez só, ele retrancou o Ceará, ele não tratou bem a situação do Eric, né? E aí ele deixa 2 pontos em Bragança Paulista. Eu ia perguntar treinador por treinador, mas hoje pro Hugo do Vale já foi o jogo pior, então... E Alessandro, tem uns 3 jogos aí que eu acabo com esse negócio. Não, mas perfeito, você que manda aqui, eu tô só mediando o negócio. Vou perguntar pro nosso querido Betão também, você acha que o Juca hoje perdeu a chance? Ele tava ali com a chance nas mãos e ao fazer essas alterações acabou perdendo o controle da partida? Eu acho que sim. Eu acho que o que mais me preocupou porque dando uma equilibrada, não é nem passada de pano, porque eu vou concordar com o Hugo que a atuação do Juca foi ruim, mas essa falta de cuidado em relação ao Eric ali, tipo, como se, não, deixa aí, puxa aí, não serve, não dá certo, você errou tudo. Acho que ele ficou 20 minutos em campo, 20 e poucos minutos em campo. O Ceará tem que tomar cuidado, ainda mais que ele é permanente, né? Não é como se fosse um treinador que em algum tempo pode clube, sair né? do clube. Ele é permanente, né? Então poderia ter sido evitado, mas eu concordo, o Juca foi bem mal na partida, nas alterações principalmente. Então é isso. Deixa o seu like aqui no nosso vídeo se você gostou. É importante lembrar para você que na rodada 24, né, a próxima rodada do Brasileiro, que tem uma semana inteira agora o Ceará para né, trabalhar novamente e anunciar um treinador, que fica essa interrogação ainda, né? A gente volta à dúvida de quem vai ser o treinador. O jogo é nada mais nada menos que contra o Atlético Paranaense, né, no próximo sábado, dia 27, às 9 horas da noite. Pela rodada de número 24 do Campeonato Brasileiro, a 24ª rodada. Deixa o seu like aqui no vídeo se você gostou e a gente segue por aqui com muito conteúdo na Torcida K. Muito obrigado, até a próxima, valeu.